Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos examinar as Escrituras, vamos aprender. Tem um texto da Palavra de Deus que diz que Deus preparou algo para aqueles que o amam, que nenhuma mente humana conseguiu imaginar o que é, que não subiu nem ao coração do ser humano, e por mais fértil que seja a mente do ser humano, ela jamais conseguiria saber o que Deus preparou para aqueles que o amam. E esse texto está aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 9 em diante. Diz assim: Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Quer dizer, vai além da capacidade humana de imaginar. Mas no versículo 10, interessante que no versículo 10 ele fala que foi revelado isso para aqueles que amam a Deus. Que aqueles que amam a Deus sabem o que Deus preparou, né? Embora a pessoa mais inteligente, mais mente criativa, não consegue imaginar o que é isso, mas no versículo 10 a palavra de Deus fala que ele revelou. Mas como que ele revelou? Então, está aqui no versículo 10, no capítulo 2 de 1 Coríntios, diz assim: Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Esse texto está bem claro, dizendo que Deus revelou para nós, para aqueles que amam a Ele. Mas como? Pelo seu Espírito. Mas que coisas são, né? São as coisas do futuro. Mas qual é a maneira que ele nos revelou? A palavra está dizendo que foi pelo seu Espírito. Será que todo aquele que ama Deus, de repente ele teve um sonho? Será que ele caiu um êxtase e teve uma visão do futuro? Será que foi isso? Como que ocorre essa revelação pelo Espírito? Que a palavra de Deus está dizendo que penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Bem, meus amigos, meus irmãos, não é difícil de nós entendermos. Deus nos revelou através das Escrituras. Basta nós caminharmos pelas Escrituras que nós vamos ver as coisas maravilhosas que nos aguardam. E interessante que tem pessoas que lê, passa por cima disso, mas não penetra nelas. Porque não é lida pelo Espírito. Lembra que Jesus falou que as palavras que eles diziam era espírito e vida? E para certas pessoas essas palavras aqui, elas são como letras mortas. Não é espírito que está revelando para ele não acredita, como já denunciei alguns falsos pregadores, né? Por exemplo, uma revelação que Deus nos deu aqui, Ele vai transformar o meu corpo abatido num corpo glorioso. Mas como? Não sei. Ele também anunciou que nós vamos voar, não vamos nos cansar. Ah, isso é tudo sonho. É pessoas que não foram convencidas pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos reinar com Cristo nessa terra, 1000 anos. Ah, não. Como é que pode um corpo ressurreto viver entre os humanos? Mas a palavra de Deus falou que vai ser possível. Então, dependendo da pessoa que não ama Deus, essas palavras aqui não faz sentido nenhum. Então, meus amigos, meus irmãos, Deus nos revelou através do seu Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o Espírito. Então está tudo escrito aqui, o futuro para nós. E aí, o versículo 10 já fala que o ouvido não ouviu, ele já falou. Lá no livro de Apocalipse, falou nos profetas. Tudo o que vai acontecer, ele revelou para nós. Nós acreditamos, nós nos alegramos com isso. Mas as pessoas, o qual nós falamos sobre isso, não acreditam nisso não. Pregadores não acreditam. Pregadores não acreditam que nós vamos reinar com ele 1000 anos. Pregadores não acreditam que vai ter a primeira ressurreição. Entenderam? Por quê? Porque não foi revelado para eles. A incredulidade está no coração deles. Quando eles fazem a leitura, é apenas letra, mas o Espírito mesmo não age neles, eles não acreditam. Aí, como é que o Espírito age em nós?
pela fé. Eu acredito, o Espírito age. Está mostrando, eu acredito que é assim mesmo. Do jeito que a palavra de Deus fala, nós vamos andar em ruas de ouro, vamos andar em ruas de ouro. Não, isso é figurado, para quem não acredita, né? Então, meus amigos, Deus nos revelou através da sua palavra, que é Espírito e vida, conforme Jesus disse lá em João. Essas palavras que eu disse são Espírito e vida. Se você acreditar, você vai viver. Se você não acreditar, você não vai viver. Tudo isso que foi prometido para você. Certa vez, lá em Samaria, estava tendo uma fome, o profeta de Deus falou, hoje vai ter sobra de comida. O capitão que estava lá, eu não acredito nessas palavras. Só que as palavras que o profeta estava falando era espírito e vida, poderia salvar ele. Ele não acreditou. Acabou morto na porta ali, o pessoal atropelou ele. Por quê? Aquelas palavras tinham poder espiritual. Mas a incredulidade daquele homem fez com que ele não usufruísse daquela palavra. E assim é hoje conosco. Você vê esses pregadores famosos aí, fala bonito. Mas quando chega na parte que eu tenho que ter a minha fé, acreditar naquilo que Deus falou, eles não acreditam. Há um que morreu há pouco tempo, que eu já falei dele, né? Estou cansado, nem vou falar mais. Ele... Não, como é que pode ter tanta desgraça e Deus permitir isso aí? Eu acabei de fazer um vídeo dizendo por que acontece as desgraças. E ele não entendia isso. Por quê? Porque as palavras eram como letras mortas para ele. Não produzia espírito e vida. E aí entra aquele texto, por isso que a letra mata. A letra mata. Mas o espírito vivifica. Eu só vou ter o espírito quando eu ajo pela fé. Eu pego a letra, leio a letra, e pela fé ela é transformada em espírito, ela é espírito. Porque eu não estou vendo, estou acreditando no que está escrito, e o espírito, que é a própria palavra, está agindo em mim. É assim. Aí as pessoas querem uma revelação extrasensorial, né? Assim que eles querem. Certa vez alguém... eu gostaria tanto que Deus falasse lá no meu trabalho, quando eu trabalho no outro trabalho, né? Algum tempo. Pessoas que pregavam o evangelho, ensinavam. Queria que Deus falasse comigo claramente. Falei, Deus está acabando de falar com você. Deus está falando agora com você. Tá. Não acreditou muito, não. Eu espero que através dessa breve meditação você tome posse pela fé, para que essas palavras que estão sendo ditas a você, elas são espírito e são vida, está sendo revelado para você, em nome de Jesus. Amém.